Nos tempos antigos, os nossos ancestrais chamavam os ossos fossilizados gigantescos de restos dos heróis da Guerra de Troia. Um pouco mais tarde, eles os associaram aos gigantes mencionados na Bíblia. Mas somente em 1842, o cientista inglês Richard Owen, analisando o trabalho de seus colegas, chegou a uma conclusão definitiva. Todos esses ossos eram de dinossauros, enormes animais vertebrados que habitaram o planeta há muito tempo. O nome pegou, e após décadas de estudo intensivo, os cientistas chegaram a uma segunda conclusão que os surpreendeu. As criaturas gigantes e invencíveis desapareceram repentinamente num intervalo de tempo minúsculo em termos geológicos. Desde então, uma série de teorias e suposições têm surgido. Nenhum animal moderno pode competir em força, nem mesmo com o dinossauro mediano. E ainda assim eles desapareceram. Por que isso aconteceu? Antes de saber o motivo, peço que deixe seu like e se inscreva no canal para que nos apoie a continuar postando vídeos como esse. Conto com você. Para começar, vamos relembrar os fatos. Por mais de 150 milhões de anos, os vertebrados dominaram nosso planeta. Suas dimensões variavam, mas algumas espécies impressionavam com seu gigantismo, assim como sua diversidade. Os dinossauros, assim como os humanos, não se pareciam uns com os outros, e existiam mais de 1000 espécies diferentes. Quase a cada semana, os cientistas anunciavam a descoberta de novas espécies. No entanto, há um padrão. Embora a data de surgimento dos primeiros dinossauros está constantemente sendo adiada, a data de seu desaparecimento permanece inalterada. Agora se falam que eles surgiram há mais de 250 milhões de anos, e esse número só aumenta. Mas, ao mesmo tempo, os últimos restos fósseis são datados de 65 milhões de anos, e essa data se mantém. Daí surge a teoria mais popular. Foi nesse mesmo intervalo de tempo que é datada a formação da cratera Chicxulub, na península de Yucatán. Essa cratera é tão imensa que não é possível detectá-la no chão. Com 180 quilômetros de diâmetro, é grande demais para observações comuns. Os cientistas a descobriram acidentalmente há meio século, e sua exploração trouxe uma série de descobertas. Um asteroide gigantesco, de 10 quilômetros de diâmetro, bateu em nosso planeta, o que é confirmado por amostras de solo e simulações repetidas. Não é difícil imaginar que as consequências desse impacto foram catastróficas. A onda de choque quente bateu na Terra várias vezes. Vulcões começaram a entrar em erupção. Florestas pegaram fogo e a natureza enlouqueceu. Por vários anos, a escuridão reinou no planeta devido à queda de temperatura e à falta de luz solar, além das cinzas e de todos os detritos. As plantas e as algas tiveram dificuldades, e aqueles que se alimentavam delas sofreram ainda mais. Bem, sobre aqueles que se alimentavam dos que se alimentavam de plantas, então nem falamos. Muitas espécies de animais e plantas se extinguiram, então não é surpreendente que os dinossauros sejam associados a isso. Mas, o número crescente de pesquisas está provando que, no momento em que os dinossauros caíram, já havia poucos deles. Eles começaram a se extinguir muito antes da queda, então isso se tornou apenas o último prego do caixão. A velocidade de surgimento de novas espécies era menor do que a velocidade de extinção das existentes, e é aí que reside a verdadeira razão, juntamente com um número infinito de versões divertidas. Por exemplo, o paleontólogo David Wilkinson acredita que os dinossauros se extinguiram por causa de flatulências. Ele e seus apoiadores calcularam a quantidade de gás emitida por espécies individuais e realmente acreditam que os dinossauros poderiam ter se envenenado com seus próprios gases. Será possível? Deixe sua opinião nos comentários. Outros entusiastas culpam uma explosão de uma estrela supernova nas proximidades do sistema solar. A radiação da Terra poderia realmente ter provocado mudanças climáticas e matado os dinossauros, mas o problema é que não há evidências desse evento. Assim como não há evidências de flatulência e nem de outras teorias loucas que você vê na internet. Na realidade, tudo é mais simples. A extinção dos dinossauros foi fruto de uma combinação fatal de fatores. Cada vez mais, os cientistas citam uma série de razões. Primeiro, a era glacial. Muito antes da queda do meteoro, a temperatura do planeta estava diminuindo.
e junto com ela, a quantidade de vegetação que alimentava os herbívoros também diminuía. Além disso, a cerca natural que cercava os pastos também diminuía, assim como a quantidade de oxigênio na atmosfera. Ao mesmo tempo, dezenas e centenas de novas espécies de animais estavam evoluindo. Os cientistas também observam que o período de extinção dos dinossauros coincidiu com um boom no desenvolvimento de borboletas, já que na época não havia pássaros para caçá-las, então elas devoravam as plantas, reduzindo ainda mais o espaço para os herbívoros se alimentarem. Com a diminuição de sua quantidade, também sofreram os predadores. Também existe uma teoria que diz sobre um grande nascimento de machos, provocado pelas mudanças na temperatura externa, que acabou afetando os ovos dos dinossauros. A teoria pode parecer louca, mas acredite, algumas espécies de tartarugas estão se extinguindo diante dos nossos olhos pelo mesmo motivo. Com base em exemplos de criaturas vivas atualmente, os cientistas provaram que a temperatura de incubação afeta diretamente o sexo das tartaruguinhas que estão nascendo. No final do século, 93% dos filhotes de tartarugas verdes serão fêmeas. A situação é a oposta dos dinossauros, mas é evidente que, com um desequilíbrio, a população de tartarugas diminuirá significativamente. O mesmo poderia ter acontecido com os gigantes. Existem outras teorias igualmente interessantes. Por exemplo, a teoria da autodestruição evolutiva. Os dinossauros dominavam a Terra e isso poderia ter sido a sua ruína, pois era necessário sobreviver. Os indivíduos se tornavam letárgicos, lentos e fracos. Há também a teoria de distúrbios cerebrais relacionados ao tamanho gigantesco. Mas, com certeza, em algum lugar nesse meio estão as verdadeiras razões. Os dinossauros se extinguiram por uma série de motivos complexos e a prova disso é que eles não desapareceram sozinhos. Naquela época, 16% dos animais marinhos e quase 20% dos vertebrados terrestres também pereceram. E esse não foi um único evento global na história do planeta. Houve também a extinção do Permiano, considerada a maior, quando 96% dos habitantes marinhos e 73% dos vertebrados morreram. Para o planeta, foi um desaparecimento mais assustador do que o dos dinossauros, mas, estranhamente, foi esse cenário que foi envolvido por um véu de romantismo. Houve um total de 5 extinções globais, sem mistérios de extraterrestres por aqui também. A Terra passa por mudanças climáticas periodicamente. Ela treme, superaquece, esfria. A única coisa que podemos dizer com certeza é que não há uma única causa. Sim, o impacto dos asteroides liberou uma quantidade de energia equivalente a vários milhões de bombas nucleares. Mas uma mudança repentina de temperatura, seja para mais frio ou para mais quente, causa danos tão grandes, se não maiores. Um dia, nossos ancestrais descobrirão as causas exatas, mas, por enquanto, o mais importante que podemos fazer é cuidar do nosso planeta. As pessoas estão persistentemente caminhando para se tornar o catalisador de uma mudança climática. E isso será mais assustador do que filmes de terror ou até mesmo de um apocalipse zumbi. Se você gostou do material, deixe seu like e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.